Esdras 8. Estes são os chefes dos seus pais, e esta é a genealogia daqueles que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias; e com eles foram considerados pelas genealogias dos homens 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, o filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elam, Jesaías, o filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, o filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 200 homens, e 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes são estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos também de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E eu reuni a todos junto ao rio que corre para a Ava. E ali nós permanecemos 3 dias em tendas, e eu vi o povo e os sacerdotes, e ali não encontrei nenhum dos filhos de Levi. Então eu enviei para Eliezer, para Ariel, para Semaías e para Eunatã, e para Jaribe, e para Eunatã, e para Natã, e para Zacarias, e para Mesulão, chefes, também para Joiaribe, e para Eunatã, homens de entendimento. E eu os enviei com mandamento para Ido, o chefe do lugar chamado Casifia. E lhes disse o que deveriam dizer para Ido e para os seus irmãos, os netineus, no lugar chamado Casifia, para que eles nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E pela boa mão do nosso Deus sobre nós, eles nos trouxeram um homem de entendimento dos filhos de Mali, o filho de Levi, o filho de Israel, e Serebias com os seus filhos e os seus irmãos 18, e Asabias, e com ele Jesaías dos filhos de Merari e os seus irmãos e os seus filhos 20, também dos netineus, aos quais Davi e os príncipes haviam indicado para o serviço dos levitas, 220 netineus. Para eles, todos eles foram designados por nome. Então eu proclamei ali um jejum junto ao rio de Ava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem. Mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto, e ele moveu-se por nós. Então eu separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pes-lhes a prata e o ouro e os vasos, a saber, a oferta para a casa do nosso Deus, a qual tinham oferecido o rei, e os seus conselheiros, e os seus senhores, e todo o Israel presente ali. E eu até pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. Também 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de fino cobre, preciosos como ouro. E eu disse-lhes: vós sois santos para o Senhor. Os vasos também são santos, e prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor Deus dos vossos pais. Atentai e guardai-os, até que os peseis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Assim receberam os sacerdotes e os levitas o peso de prata, de ouro e os vasos para trazê-los a Jerusalém até a casa do nosso Deus.
Então nós partimos do rio de Ava, no 12º dia do 1º mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do Senhor e a mão do nosso Deus estava sobre nós. E ele nos livrou da mão do inimigo e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e permanecemos ali 3 dias. Ora, no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, pela mão de Meremote, o filho de Urias, o sacerdote. E com ele estava Eleazar, o filho de Finéias, e com eles estavam Josabade, o filho de Jesua, e Noadias, o filho de Binui, levitas, por número e por peso de cada um, e todo o peso foi escrito naquele momento. Os filhos do cativeiro que tinham voltado do exílio ofereceram ofertas queimadas ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes, como uma oferta pelo pecado. Tudo isso foi uma oferta queimada ao Senhor. E entregaram os decretos do rei aos tenentes do rei e aos governadores deste lado do rio, e eles apoiaram o povo e a casa de Deus. Esdras 9. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos, das terras, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. E quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba. E sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim, cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora. E sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. E diante do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos, e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus, e disse: ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o rosto a ti. Meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais, nós temos estado em uma grande transgressão até este dia. E por causa das nossas iniquidades, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes fomos entregues na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E agora, por um breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para deixar com que um remanescente nosso escape e para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos. Todavia, o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus, e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que diremos depois disto? Porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos, os profetas, dizendo: a terra a qual vós ides possuir é uma terra imunda, com a imundície dos povos das terras, com as suas abominações que a encheram de uma extremidade à outra, com a sua impureza. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomei as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes e comais o bom da terra, e a deixais por herança para os vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus,
tem-nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e tem-nos concedido tamanho livramento como este. Deveríamos voltar a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, de modo que não haveria remanescente, nem quem escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos, como é neste dia. Eis que estamos diante de ti, em nossas transgressões, porquanto não podemos estar na tua presença por causa disto. Esdras 10. Ora, quando Esdras orou, e quando ele confessou chorando e lançando-se ao chão diante da casa de Deus, ajuntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. E Secanias, o filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, disse a Esdras: Temos transgredido contra o nosso Deus, e temos tomado esposas estranhas do povo da terra. Todavia agora há esperança em Israel acerca dessas coisas. Agora, portanto, façamos um pacto com o nosso Deus para despedirmos todas as esposas e os que delas são nascidos, de acordo com o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante do mandamento do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois a ti pertence esta questão. Nós também estaremos contigo. Sê de boa coragem e faze-o. Então levantou-se Esdras e ajuramentou os sumos sacerdotes e os levitas e todo o Israel, de que eles fariam de acordo com esta palavra, e eles juraram. Então Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e adentrou na câmara de Joanã, o filho de Eliasibe, e quando chegou ali, ele não comeu pão, nem bebeu água, porque se lamentava por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados. E eles fizeram proclamação por todo o Judá e em Jerusalém, e todos os filhos do cativeiro, para que todos eles se reunissem em Jerusalém, e que todo aquele que não viesse dentro de 3 dias, de acordo com o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens deveriam ser confiscados, e ele seria separado da congregação daqueles que tinham sido levados. Então todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias. Era o 9º mês, no 20º dia do mês. E todo o povo assentava-se na rua da casa de Deus, tremendo por causa desta questão, e por causa da grande chuva. E o sacerdote Esdras pôs-se em pé, e disse-lhes: Vós tendes transgredido, e tendes tomado esposas estrangeiras, aumentado a transgressão de Israel. Agora, portanto, fazei confissão ao Senhor Deus dos vossos pais, e fazei a sua vontade, e separai-vos dos povos da terra e das esposas estrangeiras. Então toda a congregação respondeu e disse em voz alta: Como disseste, assim nós devemos fazer. Porém, o povo é muito, e é um tempo de muita chuva, e não conseguimos ficar de pé na parte de fora, nem é isto uma obra de 1 dia ou 2, porque somos muitos que temos transgredido nessa questão. Que agora levantem-se os nossos governantes de todas as congregações, e que todos os que têm tomado esposas estrangeiras em nossas cidades venham em tempos estabelecidos, e com eles os anciãos de toda a cidade e os seus juízes, até que seja desviada de nós a ira ardente do nosso Deus por esta questão. Somente Jonatas, o filho de Azael, e Jazeias, o filho de Tiquivá, foram empregados nesta questão, e Mesulão e Sabetai, o levita, os ajudaram. E assim fizeram os filhos do cativeiro, e Esdras, o sacerdote, com alguns chefes dos pais, segundo a casa dos seus pais, e todos eles, pelos seus nomes, foram separados, e se assentaram no 1º dia do 10º mês para examinar a questão. E eles concluíram com todos os homens que haviam tomado esposas estrangeiras no 1º dia do 1º mês.
E entre os filhos dos sacerdotes foram achados quem tinha tomado esposas estrangeiras, a saber, dos filhos de Jesua, os filhos de Josadaque, e os seus irmãos, Maazéias e Eliezer, e Jaribe e Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediriam as suas esposas, e sendo culpados, eles ofereceram um carneiro do rebanho pela sua transgressão. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. E dos filhos de Arim, Maazéias e Elias e Semaías e Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazor, Elioenai, Maazéias, Ismael, Nataneel, Josabade e Elasa. Também dos levitas, Josabade e Simei e Quelaías, este é Quelita, e Petaías, Judá e Eliezer. Também dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum e Telém e Uri. Além disso, de Israel, dos filhos de Parós, Ramias e Gesias e Malquias e Miamim, e Eleazar e Malquias e Benaia, e dos filhos de Elão, Matanias e Zacarias e Jeiel e Abde e Jeremote e Elias, e dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias e Jeremote e Izabade e Aziza. E também dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Aclai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque e Adaías, Jazube e Seal e Jeremote. E dos filhos de Paate Moabe, Adna e Quelau, Benaia, Maazéias e Matanias e Bezalel e Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaassai, e Bani, e Binui, Simei e Selemias, e Natã e Adaías, Maquinadebai, Sassai, Sarai, Azarel e Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai e Joel, Benaia. Todos estes haviam tomado esposas estrangeiras alguns deles tinham esposa de quem tiveram filhos. Salmo 120. Na minha aflição, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Livra a minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que será dado a ti, ou que será feito a ti, ó língua enganadora? Flechas afiadas do poderoso, com carvões de zimbro. Ai de mim, que permaneço temporariamente como Ezeque, para que eu habite nas tendas de Quedar. A minha alma há muito habitou com aquele que odeia a paz. Eu sou pela paz. Mas quando eu falo, eles são guerra. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o que fez a terra, o que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará, nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Salmo 122. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam.
Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Eis que como os olhos dos servos olham para a mão dos seus mestres, e como os olhos de uma donzela para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos esperam pelo Senhor nosso Deus, até que ele tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, porque estamos demasiadamente preenchidos de desespero. A nossa alma está demasiadamente preenchida pela zombaria daqueles que estão à vontade e do desprezo dos orgulhosos. Salmo 124. Se não tivesse sido pelo Senhor, que esteve ao nosso lado. Agora Israel pode dizer, se não tivesse sido pelo Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam nos engolido rapidamente. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam nos coberto, e o ribeiro teria passado sobre a nossa alma. Então as águas orgulhosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, não permanece para sempre, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, àqueles que forem bons e àqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade. Mas a paz estará sobre Israel. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro ao Senhor. Como os córregos do sul, aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Salmo 128. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo 129. Muitas vezes me afligiram desde a minha juventude. Agora Israel pode dizer, muitas vezes me afligiram desde a minha juventude. Ainda assim, eles não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, fizeram longos os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou em pedaços as cordas dos perversos. Sejam todos eles confundidos e virados para trás. Aqueles que odeiam Sião, sejam como a grama sobre os telhados, que se seca antes de crescer, com a qual o segador não enche a sua mão. Nem aquele que amarra os feixes o seu peito, nem aqueles que passam dizem, a bênção do Senhor esteja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Salmo 130.
Desde as profundezas clamei a ti, ó Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, marcares as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Mas há perdão contigo, para que sejas temido. Eu espero pelo Senhor, minha alma espera, e na sua palavra eu tenho esperança. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que aqueles que vigiam pela manhã, eu digo. Mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e com ele há plena redenção. E ele remirá a Israel e todas as suas iniquidades. De todas as suas iniquidades. Salmo 131. Senhor, o meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados, nem me exercito em grandes questões, ou em coisas elevadas demais para mim. Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é mesmo como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, aqui em diante e para sempre. Salmo 132. Senhor, lembra de Davi e de todas as suas aflições, como ele jurou ao Senhor e jurou ao poderoso Deus de Jacó. Certamente eu não entrarei no tabernáculo da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, ou cochilo às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a encontramos nos campos do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, adoraremos ao seu escabelo. Levanta-te, ó Senhor, de teu descanso, tu e a arca da tua força. Que os teus sacerdotes vistam-se de justiça. Que os teus santos gritem de alegria por causa do teu servo Davi. Não faças virar a face do teu ungido. O Senhor jurou em verdade a Davi. Ele não se afastará disso. Do fruto do seu corpo porei sobre o meu trono. Se os teus filhos guardarem o meu pacto e o meu testemunho, que eu lhes ensinarei, os seus filhos também se assentarão sobre o teu trono para sempre. Pois o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui eu habitarei, pois o desejei. Abundantemente abençoarei sua provisão. Satisfarei os seus pobres com pão. Eu também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos gritarão alto de alegria. Ali farei o chifre de Davi brotar. Eu ordenei uma lâmpada para o meu ungido. Seus inimigos vestirei de vergonha, mas sobre ele a sua coroa florescerá. Salmo 133. Eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o unguento precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Salmo 134. Eis, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que à noite ficam de pé na casa do Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. Te abençoe desde Sião. Ester 1. Ora, sucedeu nos dias de Assuero. Este é o Assuero que reinou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Que naqueles dias, quando o rei Assuero assentou-se no trono do seu reino, o qual estava no palácio em Susã, no 3º ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e seus servos, estando perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias. Quando ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e a honra da sua excelente majestade por muitos dias, a saber, 180 dias. E quando estes dias haviam expirado, o rei fez um banquete para todo o povo que estava presente no palácio de Susã.
tanto para os grandes como para os pequenos, 7 dias, no átrio do jardim do palácio do rei. E havia toldos brancos, verdes e azuis presos por cordões de linho fino, e de púrpura e argolas de prata, e a coluna de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco, e mármore preto. E eles lhes deram de beber em vasos de ouro, sendo que os vasos eram diferentes uns dos outros, e vinho real em abundância, segundo o estado do rei. E a bebida era de acordo com a lei, ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa, para que fizessem conforme a vontade de cada homem. Além disso, a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigta e a Abagta, Zetar e a Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazerem a rainha Vaste diante do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. A rainha Vaste, porém, recusou-se a vir diante do mandamento do rei por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado, e ardeu nele a sua ira. Então o rei disse aos sábios, os quais conheciam os tempos, porque assim era o costume do rei, para com todos os que conheciam a lei e o juízo, e os próximos a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais viam a face do rei e se assentavam por primeiro no reino. O que faremos à rainha Vaste de acordo com a lei, porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero por intermédio dos camareiros? E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque este ato da rainha tornar-se-á conhecido a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando isto for relatado. O rei Assuero ordenou que a rainha Vaste fosse trazida diante dele, mas ela não veio. Igualmente, as senhoras da Pérsia e da Média, que ouviram o ato da rainha, dirão a todos os príncipes dos reis, assim suscitar-se-á muitíssima contenda e ira. Se for do agrado do rei, saia da sua parte um mandamento real, e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja revogado que Vaste não venha mais diante do rei Assuero, e que o rei dê a sua propriedade real para outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto que o rei fizer for publicado por todo o seu império, porquanto este é grande, todas as esposas darão aos seus maridos honra, tanto ao grande como ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes. E o rei fez conforme a palavra de Memucã, porque ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, para que todo homem assumisse o comando de sua própria casa, e para que isto fosse publicado de acordo com a língua de cada povo. Ester 2. Depois dessas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vaste, e do que ela havia feito, e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei jovens virgens e formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens virgens e formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues às suas coisas de purificação, e que a donzela que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vaste. E isto agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu,
Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos, que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Hadassa, isso é, Ester, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Assim sucedeu quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Hegai, que Ester também foi trazida à casa do rei, à custódia de Hegai, o guarda das mulheres, e a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela as coisas para a purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester não havia apresentado o seu povo nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para saber como Ester estava, e o que lhe sucederia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra, e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido, para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Saagás, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, o tio Mardoqueu, que lhe havia tomado por filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Ester obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim, Ester foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e aos seus servos, a saber, o banquete de Ester. E ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. E quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Ester ainda não tinha declarado a sua parentela, nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado, pois Ester cumpria o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, 2 dos camareiros do rei, Bigtã e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados e procuraram lançar mão sobre o rei Assuero. E isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Ester. E Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. E quando foi feito inquérito sobre a questão, isto foi achado. Por isso, os 2 foram pendurados em uma árvore, e isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Amém.